Muito obrigado, Obrigado. Lorelei. Uma apresentação realmente excelente, excelente. Henrique, faz favor. Foi uma apresentação excelente. Bom dia. Eu fico comovido, além de agradecido, fico comovido com a apresentação que a Lorelei fez do meu livro. O meu livro tem, como ela disse, várias, não digo vários estilos, mas várias influências. Ela, desde o romantismo, tem uma certa influência do romantismo, mas depois o romantismo não tem nada a ver com o romantismo do século XIX. Tem mais a ver com o surrealismo, porque o surrealismo, há muitos teóricos da literatura que dizem que o surrealismo é um romantismo. E talvez seja. Mas também com simbolismo. O que aparece no meu livro não é aleatório. Tudo tem um significado. Por detrás do significante está o significado. E simultaneamente procuro transportar para os contos, para as short stories, muitas delas são short stories, um pouco à maneira do Jorge Luís Borges, que não escrevia contos extensos, escrevia pequenas histórias, essas histórias têm sempre um pensamento, um modo de ver o mundo, um modo de interpretar o mundo que está por trás delas. E isso está espelhado na segunda parte do livro. A segunda parte do livro são reflexões, não são aforismos, no fundo são reflexões sobre a vida, sobre o amor e sobre a morte, sobre o mundo, que eu procurei meter aqui para que, no fundo, se calhar deviam estar primeiro até do que os contos, mas por razões práticas acabei por colocar no fim, porque essas reflexões, no fundo, fazem parte da estrutura dos contos. Eu, quando falo aqui numa coisa contra Cioran, a Cioran é um filósofo romano, uma pessoa complexa, que no princípio da vida dele, e durante bastante tempo, foi apoiante do nazismo. Eu gosto que ele coloca complexa, um apoiante do nazismo é complexo. Mas depois é a gente muitas vezes esquece que o Heidegger foi filiado no partido nazi. Esquece que o Heisenberg também foi filiado no partido nazi. Muitas vezes pensa-se que os nazis eram completamente contra. Não, eles tinham gente do saber de elevado nível. Depois ele afastou, quer o Heidegger afastou-se, quer o Heisenberg demitiu-se. O Heisenberg demitiu-se. O Heidegger nunca se demitiu, curiosamente, nunca se demitiu do partido nazi. O Cioran afastou-se. E eu tenho aqui muita coisa. A leitura de Cioran, para mim, é extremamente estimulante por uma razão. É que ele tem pensamentos um pouco ao modo de Nietzsche. O Nietzsche também não escrevia assim uma grande obra seguida, sei lá, do género de Ser e Tempo, como o Heidegger escreveu, no fundo, reflexões filosóficas, como que constituem uma espécie de cubo de Rubik, elas todas misturadas constituem uma espécie de cubo de Rubik. E o Cioran também fazia isso. E eu gosto disso, parece-me que não é tão cansativo e permite, sobretudo, que quem lê
depois transporta o pensamento para outros caminhos. Aquilo que eu escrevo não pretende ser algo de fechado, mas pretende transportar o pensamento para outros caminhos. A gente percebe isso quando lê. A gente percebe e acaba sendo levado. Enquanto que, por exemplo, Cioran valorizava muito a morte e o destino para a morte, até um pouco à maneira da Heidegger. O Heidegger dizia que o homem é um ser para a morte, e a morte é uma realidade, e por isso é uma realidade universal e temporal, e portanto não vale a pena pensarmos muito nisso. Vale mais a pena pensarmos na vida, que é uma improbabilidade, e que é algo de tão precioso que muitas vezes as pessoas se esquecem da improbabilidade que elas próprias são. A começar pela sua criação. Isto é, a ligação entre um óvulo e um espermatozoide, em milhões de espermatozoides ser aquele óvulo que fecunda aquele espermatozoide entre milhões, é quase uma improbabilidade. Mas depois, imaginem o que é isso multiplicado pelo universo, não é? Nós somos, na própria essência humana e à nascença, uma improbabilidade. E, portanto, é essa improbabilidade extremamente misteriosa, até porque nós já sabemos, todos também sabemos, a ciência diz-nos, que o universo todo vai terminar. Tudo vai terminar. Não há nada que subsista. Nada, nem as estrelas, nada subsiste, e dentro de não sei quantos milhões, eventualmente 30 mil milhões de anos, tudo se vai transformar em simples fotões. Tudo, as estrelas, tudo aquilo que existe se vai transformar em simples fotões. E, valorizar esta realidade contra pessoas como Nietzsche ou como o Cioran, que eram extremamente negativistas. Quer Nietzsche, quer Cioran, eram extremamente negativistas. Eles valorizavam demasiado, em meu entender, valorizavam demasiado a morte. É precisamente essa valorização da vida que eu pretendo que as pessoas leiam neste conjunto de contos, este conjunto de reflexões. Mas eu posso fazer uma parte? Sim. Você sempre coloca assim, eu sou um camponho e tudo mais, mas a gente percebe a sua ligação com a terra. Mas é uma pessoa sofisticada, um camponho bastante sofisticado. O seu texto é um texto sofisticado, não é um texto qualquer. Apesar de que você consegue traduzir de forma simples os seus contos, não é? A poesia já é mais hermética. Mas, assim mesmo, você ainda a gente vê você lá. A gente vê você, a saudade, os seus afetos, toda a sua ligação com a terra, as memórias, as memórias de infância e a terra. As pessoas da sua aldeia, quer dizer, você tem uma ligação profunda com o Portugal profundo, não é? Você é muito Portugal. Eu no fundo, eu nasci na terra, tenho uma ligação à terra que nunca perdi. Ainda hoje, na próxima quinta-feira, vou fazer vindima. Qual é a terra? Qual é a terra? Cantanhede. Vou fazer vindima, vou trabalhar nas vindimas, faço vinho. E bom vinho. E bom vinho. Isso é uma boa promessa, significa que a gente tem chance. E bom vinho. Eu também acho que sim, Isso é... Mas ao mesmo tempo eu perdi um pouco a terra, essa ligação à terra que eu queria ainda mais profunda daquilo que é. E isso é retratado num conto chamado Paraíso Perdido que eu tenho aqui. Sim. Mas eu acho que é mais uma busca do que uma falta.
porque é uma ligação que sempre será. Porque ela está dentro de você, a Terra está em você, né? Mas nós também infelizmente, perdemos a infância. Embora possamos continuar sempre com a infância dentro de nós, mas nós perdemos-la também, infelizmente perdemos-la. Eu às vezes tenho um neto, eu queria que ele ficasse sempre assim nesta idade, nos 4, 5, 6, agora ele tem 7 anos. Você eu queria que ele não... neto. Se fosse pai não ia querer, mas se como é avô, pode. Avô pode estragar à vontade, né? Pai não. E eu queria que ele ficasse sempre nesta... E há, no fundo, uma memória e uma saudade desse tempo que está aqui neste livro também. Ao mesmo tempo, como tu disseste, há um simbolismo. E eu gosto de... eu vou ler aqui esta parte deste eu gostaria que você lesse, se você permitir, da página 94. 94? Se não me engano, sim. Isto, penso que traduz, eu coloquei na parte final este pequeno excerto. No meu jardim cultivo flores carnívoras. Não se trata de uma metáfora, nem de uma vingança, muito menos de ódio. Tenho horror aos modos inferiores do ser. Entretenho-me somente a contemplar as abelhas a serem atraídas pela fome de beleza. No fundo, é isto que está aqui. Agora, da 94. Alma das estrelas. As estrelas construíram o meu corpo com o seu pó luminoso e eu insuflo-lhes diariamente a alma transbordante. Faço como um viciado. Injeta a alma nas veias. Levada pelo meu sangue, ela, hóspede inquieta, dirige-se para o coração. Lançada pelo coração, filtrada pelo cérebro, volta para as veias ao encontro do corpo, seu irmão e seu vaso. Assim as estrelas, através de mim e dos outros, criam constantemente a sua alma. Porquê é que escolheste este? Porque eu achei esse... eu acho que esse te traduz bem. Eu acho que esse resume bem a sua obra. Eu acho que você tem os pés no chão, mas você está sempre voltado para o infinito. Está sempre voltado para as estrelas. É isso. Não é tão terrestre assim. Eu gosto muito deste pequeno conto. Tem aqui contos que ela citou, o Pena Capital. É um conto que relata muito a minha experiência como advogado. Mas tem muita influência de Kafka e do absurdo. E vem de um sonho, é muito onírico. Então é interessante, porque ao mesmo tempo traz a sua realidade, não é? Dos tribunais e tudo, mas eu não sou devaneio, neste livro não aparecem muito os tribunais. Eu poderia escrever contos, imensos contos com a justiça como temática. Não me atrai isso. Não me atrai muito isso. Eu faço um pouco uma separação entre a minha profissão e a minha vida. Eu gosto particularmente deste conto, mas, desta pequena história, Para Te Encontrar. É uma história muito pequena. Como é de atravessar o deserto dos Tártaros para te encontrar? No deserto dos Tártaros há a cidade de Karakorum. Disseram-me que é aí que poderei encontrar-te. Karakorum é uma cidade translúcida com templos labirínticos e uma estrela no centro. Em Karakorum há aves magníficas que renascem das próprias cinzas e alimentam os filhos com o seu sangue. Disseram-me que passas os dias a alimentar essas aves com sementes de girassol. Mas ninguém me soube dizer como é de atravessar o deserto e esconder-me das lanças dos tártaros para te encontrar. Há um certo hermetismo aqui. E, no fundo, muita poesia aqui também. Sim. A sua prosa é cheia de poesia, não é? A minha prosa tem muito a ver com a poesia, porque tem muito a ver com a música também.
Bem, aqui a minha prosa é muito musical, como a minha poesia é muito musical. Curiosamente, tens aqui uma coisa que diz: poesia. A poesia é a única religião ainda possível, porque só ela pode penetrar no mistério. Acho isto fabuloso. E todo este livro está impregnado de poesia e de música. É por isso que ele funciona muito bem no final de um dia que você chega cansado, que você chega chateado. Então você pode abrir aleatoriamente, não é? E encontrar coisas que te que funcionam mesmo como, nossa, eu acho muito bom. Quando você pega, eu não consigo ler um livro só, eu sempre leio mais de um. Mas há aqueles que você deixa na cabeceira e abre aleatoriamente e que vai encontrando. Esse é um que serve muito bem para isso. Pois tenho aqui memórias de infância que têm muita correspondência com a realidade. Até um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Eu fiz uma série de citações aqui, mas eu achei, como eu estou com os óculos vencidos, não fica muito fácil ler. Então eu achei só... Até o jogo de futebol que tem relação com o Porto, com um grande guarda-redes que existiu aqui no Porto, o Barrigana. Não sei se ouviram falar, tu lembras dele? Um grande guarda-redes que eu vi no final da carreira dele. Curiosamente, este conto foi-me inspirado por um conto também do António Lobo Antunes, e tem o mesmo título do conto do António Lobo Antunes, porque eu quis propositadamente colocar o mesmo título. Este conto já tinha sido publicado numa revista e o António Arnaud, que era diretor da revista, é uma revista para juristas, mas era uma revista literária para juristas. E ele sugeriu-me que mudasse o título do conto. Disse: não muda o título do conto, o título do conto é esse. Eu quis... porque você está fazendo alusão a uma pessoa que foi grande realmente. Sim, eu quis falar dele como o grande Barrigana, porque era assim que ele era conhecido, porque ele era um guarda-redes excepcional, e era conhecido o grande Barrigana mesmo. Portanto, aquilo que os jornais do tempo, a Bola e outros jornais do tempo diziam dele é que ele era o grande Barrigana. E eu quis colocar esse título aqui. E tem pessoas aqui que são reais. O Tony, que é jogador treinador do Benfica, que é muito conhecido. O Tony que eu conheci, que foi meu colega, ele é mais velho que eu, mas ele foi meu colega num colégio em Anadia. Depois foi para Coimbra. Quando eu mudei também, fiz a instrução primária em Anadia, depois fui para Coimbra, para o liceu, e ele também mudou para Coimbra, foi quando ele foi para a Académica. E está aqui o Tony, e está uma outra pessoa interessante, o Albuquerque, que era ainda melhor jogador que o Tony. Mas esse Albuquerque teve uma vida estranha. O que é que acontece na vida das pessoas? Ele era filho único, tinha família no Brasil, os familiares do Brasil também não tinham filhos e incentivaram-no para ir para o Brasil. A mãe não queria, vivia cá em Portugal, e ele foi para o Brasil. O Porto queria o contratar, o Benfica queria o contratar, e a mãe não aceitou que ele fosse jogar para o Porto nem para o Benfica. Foi para o Brasil juntamente com os tios, e no Brasil morre com 28 anos no acidente de automóvel. E todos, a mãe e os tios, ficaram sem descendência. Era um grande jogador. Nós chamávamos-lhe o Pé Canhão. Chamávamos-lhe o Pé Canhão porque ele tinha um chute, uma coisa absolutamente portentosa. Ele punha, a bola batia na baliza e a baliza ficava a abanar. Era uma coisa... Era o Pé Canhão, como nós lhe chamávamos. E isto tem este conto tem um fundo de realidade. Até
O facto do Tony tem até aqui uma cena em que o Tony dá um pontapé no rabo a um jogador da União de Lamas, e isto foi real, porque o jogador da União de Lamas no jogo, não foi da União de Lamas, no Passos de Ferreira, porque no Passos de Brandão o Barrigana não acabou no União de Lamas, é ali perto, mas foi no Passos de Brandão, o jogo foi com o Passos de Brandão, mas eu propositadamente pus União de Lamas, é a tal ideia da simbologia daquilo que eu escrevo. Pus União de Lamas precisamente para ver até que ponto ele acabou num clube muito pequeno e sem qualquer visibilidade. E nesse jogo com o Passos de Brandão, eu lembro-me que o Tony hoje nunca, são daquelas memórias de infância, eu devia ter 8 anos, 8, 9 anos. O Tony, há um indivíduo que entra sobre ele e duro, e quase lhe parte uma perna, ficou muito combalido. Depois esse indivíduo teve os cordões das chuteiras desataram-se e o Tony viu de cócoras e correu e deu-lhe um pontapé no rabo em pleno campo de futebol, mas o árbitro estava voltado para o lado e não o viu. E ninguém viu porque a jogada estava do outro lado do campo e toda a gente estava com atenção ao outro lado do campo, de modo que ele não foi expulso, deu um pontapé no rabo ao outro indivíduo. Bem, foi um fartote de rir naquele jogo. E essa história está aqui relatada, essa memória está aqui relatada. Claro que os contos de infância têm uma simplicidade, vocês vão lendo o livro e a complexidade da leitura vai aumentando à medida que vai avançando. A linguagem vai mudando, mantendo uma certa unidade, porque em tudo há realmente, como tu disseste, há um fundo de surrealismo, mas a linguagem vai mudando e vai se aproximando cada vez mais de uma linguagem simbólica, mais simbólica até do que surrealista, que mesmo nos meus poemas, os meus poemas têm uma ligação, por exemplo, são um pouco diferentes dos poemas do Herbert Welder, porque enquanto o Herbert Welder tem uma linguagem perfeitamente aleatória, não a imagem e a música da palavra que estão ali, eu naquilo que escrevo procuro isso, mas mais do que isso, procuro que os poemas digam algo, falem das pessoas, falem sempre das pessoas. E aqui aquilo que eu procurei é que em tudo houvesse o homem, a pessoa que eu sou, o modo como eu vejo os outros, desde a minha infância até ao tempo mais próximo. Como a infância, no fundo, é o tempo da simplicidade, os primeiros contos são aparentemente são mais simples, têm uma leitura mais simples, e essa complexidade. Isso é uma técnica boa, porque você vai aumentando o grau de dificuldade na medida em que aumenta também o grau de imersão na obra, não é? O leitor vai entrando e quando ele vê já está afundando, já era, não tem mais jeito. E eu também posso só dizer uma coisa. Sim. Também encontro neste livro também poesia. Sim. Porque tu tens aqui Alma das Estrelas. As estrelas construíram o meu corpo com o seu pó luminoso. E eu insuflo diariamente a alma transbordante. Faço como um viciado, injeto a alma nas veias. Levada pelo meu sangue, ela, hóspede inquieta, dirige-se para o coração. Lançada pelo coração, filtrada pelo cérebro, volta para as veias, ao encontro do corpo, seu irmão e seu vaso. Assim, as estrelas, através de mim e dos outros, criam constantemente a sua alma. Eu encontro aqui poesia. Mas por isso é a minha eleita para começar a leitura. É, não é? Fantástico. Acho isto lindo. É por isso a prosa dele tem muita poesia.
Então, e você pode ler de diferentes formas, não é? Você pode viajar. Então, dependendo do seu estado de espírito, você faz uma interpretação também. Não é? Aí é por isso que ele já não é mais dono. Ele, uma vez que escreveu, eu posso fazer uso do jeito que eu quiser. E aquilo que eu procuro é que as pessoas leiam à sua maneira e tenham uma interpretação uma vez e depois leiam uma outra vez e vejam outra coisa que não viram da primeira vez. Foi exatamente que eu consegui ler esta. Porque o livro é uma fantástico. Procuro que o livro seja uma descoberta. Mesmo. E assim Estarei disponível para qualquer pergunta que queiram fazer. Muito obrigado.